seja bem-vindo. Agora o que tinha bugado antes chegou agora de novo. Tem, ô Davi. Tem sim. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Agora é o Alex Dick. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado pelo seu Agora sub. sou eu e você, meu Afonso, gostoso. obrigado pelo 20º mês. Isso. De subonâncio. 20 meses operando os en você, com amor. Obrigado, meu muse. Jabas, caso criminal investigativo do crime, velho. Tem esse vídeo que é de 45 minutos. Tem Que mais isso aí? um de 23, que é o tempo que dá pra ver. Porque esse de 45 vai ficar pausando, não vai ver nunca, né, velho? Tá falando aqui que eu sou lufa-lufa. Duas garotas Fudeu, Jabu. decidiram fazer uma viagem para um outro país, só que infelizmente elas nunca retornaram ao país de origem. O caso de hoje vai falar sobre o desaparecimento de duas holandesas no Panamá em 2014. Se você for novo no canal, já se inscreve, ativa o sino para receber notificação sempre quando um novo caso for lançado. quero Esse habilidade roteiro não. é uma adaptação do caso já apresentado pela Camila do canal Camila e Bruna. Então, vamos pro caso de hoje. Bora. Bonitos pra caralho, viu, velho? Chris Kremers nasceu no dia 9 de agosto de 92. Na época da viagem, ela tinha 21 anos. Era filha do meio de 2 irmãos. Tinha acabado de concluir os estudos cocaína em educação aqui, viu? social e cultural com foco em arte. Namorava um rapaz chamado Stephen, era extrovertida, falante, proativa e bem inteligente. Careca, cara. Lizane Froome nasceu no dia 25 de setembro de 91. Na época, tinha 22 anos e tinha também um irmão. Ela tinha acabado de se formar no ano anterior em Ciências Aplicadas com foco em Psicologia. Ela era bem alta, 1,83 m, jogava vôlei, mas seu perfil era quase que o oposto da amiga. Enquanto Chris era mais falante, ela era quase que introvertida. Gostava de ficar em casa, não tinha muitos amigos, era tímida e era o tipo de pessoa que planejava tudo para que nada desse errado. As duas nasceram em Amersfoort, Holanda, e se conheceram no trabalho, um restaurante-café. Elas tinham uma amizade de mais de 4 anos e eram bem próximas. Elas estavam naquela fase de terem terminado a faculdade, se sentindo jovens adultas, trabalhando fora da área e sem saber ao certo o futuro. A Chris teve uma ideia. O que você acha da gente fazer uma viagem? Viagem? Pra onde? Ah, sei lá, outro continente. Sabe, eu já fui pro Peru com meus pais e eu fiquei encantada pela América quer ir do pro Sul. Peru, E eu Jabu? queria muito conhecer o Panamá. Não, não. Bem próximo. Não me interessa, não. Clima parecido, mesmo povo, cultura. Eu acho que você ia adorar. Já foi? Ai, caramba, eu não sei não. Eu mal saí daqui da Holanda. Não sei nem falar espanhol. E nem você. Ah, a gente se vira. Ai, meu Deus, Chris. Só você pra me meter nessas coisas, viu? Tá, mas vamos conversando. Vamos ver com calma essa ideia. Mas eu acho que eu já me interessei. Madruga. Com o passar dos dias, começaram a juntar dinheiro específico para essa viagem. Pesquisando sobre o intercâmbio, elas encontraram uma agência na Holanda que oferecia um curso de espanhol durante as 2 primeiras semanas e um trabalho voluntário onde iriam para uma escola de crianças para dar aulas de inglês em troca de hospedagem. Elas gostaram tanto da ideia que até arrecadaram dinheiro com os amigos e familiares para comprar brinquedos para as crianças. Já podemos então perceber como elas planejaram tudo. Nada poderia sair errado. No dia 15 de março de 2014, elas embarcaram. Apesar da amizade de longos anos, os pais das garotas não se conheciam. Se viram pela primeira vez no aeroporto. Todos estavam animados. As garotas levaram diários para registrar todos os dias da viagem. Quando eu era mais O novo, eu destino dava diário de inicial presente foi a pra ilha menina. Bocas del Toro, Quando no era Panamá. aniversário. Nessa ilha, elas iriam passar 2 diário, semanas velho. estudando Era mulher, espanhol fez aniversário, numa toma espécie diário. de escola hostel. Lá tiveram um pouco de dificuldade com a língua, pois elas literalmente não sabiam nada. Fizeram amizades com algumas pessoas do hostel, principalmente com 2 holandeses. Beberam à noite com eles, tomaram café da manhã no dia seguinte, passearam e escreveram tudo em seus diários. Inclusive, elas confessaram que estavam passando muito mal do estômago, provavelmente devido ao choque cultural da comida. Elas ficaram quase 2 semanas em Boca del Toro, até que no dia 29 de março elas pegaram um transporte para chegar no próximo destino, Boquete, onde elas começariam a dar aulas de inglês, se hospedariam Depois, numa João Vitor, host segura aí. family e, em paralelo, mais uma vez,
conhecer a cultura local. A rede de escolas que a acomodou, que foi quem manteve contato com a agência na Holanda, foi a Spanish by the River, que foi também a mesma rede de escolas que elas estudaram espanhol nas 2 primeiras semanas em Bocas del Toro. Elas chegaram na escola e lá encontraram Miriam, a responsável da casa Host Family que elas ficariam hospedadas. No primeiro dia, as garotas só quiseram descansar, mas estavam adorando tudo. Miriam era muito amigável, receptiva e já estava acostumada a hospedar intercambistas há quase 6 anos. Por conta disso, ela adaptou um dos quartos da casa para que sempre pudesse receber esses viajantes, e esse quarto tinha um acesso sem a necessidade de passar pela casa principal, dando assim mais privacidade a quem estivesse hospedado. Miriam falou que as meninas eram bem respeitosas e muito tranquilas. Na primeira noite, ela e Lizane conversaram na sala, mesmo com a dificuldade da língua espanhola, e Chris ficou lendo um livro no quarto. Nesse momento da viagem, Chris relatou em seu diário que estava tudo bem. Já Lizane, no seu caderno, se mostrou um pouco desanimada. Por que eu quis fazer essa viagem para o Panamá? Eu tô com lágrimas nos meus olhos agora, escorrendo pelas minhas bochechas enquanto eu escrevo isso. As montanhas são bonitas e a Ross Family é bem amigável. E eu tô com a Chris, que é uma pessoa familiar pra mim, mas eu tô aqui completamente... É foda quando você tá num lugar que você não... Eu não tive problemas nessas Você duas se últimas sente semanas, bem, véi. Mas agora, do nada... Vai se fuder, drogado. Eu quero ir pra casa. Eu fui ingênua de pensar que eu conseguiria lidar com tudo Menina isso. nova, pô. Eu senti que eu tinha que fazer isso pra eu finalmente ser feliz comigo mesma. Mas até agora eu senti que eu falhei. Miriam falou que por causa do calor as duas estavam bem vermelhas, com pés inchados, e acrescentou que Lizane estava reclamando de dor na garganta e com problemas para respirar. Além disso, ela já tinha um problema na perna por causa do vôlei, então as duas não estavam 100% bem, principalmente Lizane, que Madruga, não estava calma, bem pô, você física tá comigo. e psicologicamente. Esse anime. Todos esses relatos são do dia 29, um sábado, dia em que elas chegaram. No domingo, Lizane já relatou que estava se sentindo melhor e queria tentar ser mais forte para seguir com os planos da viagem. No dia 30 de março, elas acordaram, tomaram café da manhã, deram uma volta na cidade, almoçaram no restaurante local, tiraram fotos, voltaram para casa antes de escurecer e jantaram com a Host Family. Na segunda-feira, dia 31 de março, seria o primeiro dia delas trabalhando como voluntárias na escola local para crianças. Essa escola ficava a umas 3 ruas da casa e a agência de intercâmbio que elas contrataram na Holanda foi a responsável por organizar tudo para as meninas. Esse trabalho voluntário seria feito pelas próximas 4 semanas restantes da viagem, mas assim que chegaram na escola, foram surpreendidas. Oi, bom dia. Nós somos as meninas do trabalho voluntário, da Holanda. Voluntário? Sim, para dar aula de inglês para as crianças. A nossa agência da Holanda organizou tudo. A gente até recebeu um e-mail na sexta deles dizendo que estava tudo bem. Acho que tá tendo algum engano. Não tem nada agendado para novas voluntárias hoje. Já tá tudo preenchido para essa semana. As meninas tentaram resolver a situação ali mesmo, mas não conseguiram. Elas tinham organizado tudo para que nada desse errado e acabaram se deparando com isso. Lizane até mandou uma mensagem para os pais falando que foi frustrante e Chris escreveu no diário que passaram a tarde para resolver isso, tentando ver se tinha outra escola para que pudessem fazer o mesmo trabalho voluntário. As garotas faziam videochamadas para os pais todos os dias e a Chris, além disso, também ligava para o namorado. Por fim, elas tiveram ajuda da própria escola para tentar encontrar um novo local, mas trabalhos voluntários sempre começavam nas segundas. Eu pegava então, o beco, Davi, elas sabiam que aquela semana estava praticamente perdida. Para ocupar o tempo livre, elas pesquisaram algumas tours e acharam uma trilha que elas se interessaram bastante. Era a daí pra ir trilha pra casa. El Pianista, onde subiriam até o topo de um vulcão e teriam uma vista da cidade em 360 graus. Essa trilha dura mais ou menos 2 horas para chegar ao topo e o mesmo tempo para retornar, já que ela é feita pelo mesmo caminho. A escola também ficou procurando outros tours para aquela semana, já que a trilha El Pianista elas fariam no dia seguinte. A partir de agora, começa um monte de informação picotada e às vezes desencontrada,
mas que serão passadas aqui respeitando o máximo possível da ordem cronológica dos Meu fatos. irmão, daí é só tristeza, velho. No dia 1º de abril, Miriam acordou, fez o café da manhã para as garotas e foi trabalhar. As meninas acordaram, tomaram café e saíram com uma mochila e roupas leves. Uma testemunha, funcionária da escola, diz ter visto elas saindo de lá perto de 1 da tarde. Essa trilha ficava a mais ou menos 9 quilômetros de onde elas estavam, então elas acabaram chamando um táxi. O taxista disse que pegou elas perto da escola aproximadamente 1h30 da tarde e chegaram no destino, a entrada da trilha, mais ou menos 1h45. Essa trilha é uma das atrações mais famosas da região. Tem mais ou menos 8 quilômetros e é considerada nível moderado, já que é uma subida que, dependendo do clima, pode ficar cobertas por nuvens, chover e assim acabar tornando mais difícil o trajeto, gerando barro e ficando bem escorregadio. O topo do vulcão tem mais ou menos 2 quilômetros de altitude. Porra, é foda. A O pior que é trilha foda do bem Dorgado. demarcada, Experiência, né, velho? segura. O cara Não não é tem, fácil se perder. tá ligado? E não tem pontos perigosos que possam fazer alguém cair e quebrar um membro, por exemplo. Existem relatos que pessoas fazem parte do percurso como caminhadas diárias e outras pessoas que já fizeram todo o percurso sem guia. As condições climáticas do dia que elas fizeram a trilha estavam excelentes. Mas existem cachoeiras escondidas e aí sim, para ter acesso a elas, é muito importante um guia, pois é necessário entrar na mata para chegar nesses locais. Outra coisa interessante é que esse caminho passa por casas. Tem pessoas que moram nessa área da trilha. Quem caminha praticamente passa no quintal dos terrenos enormes das pessoas daquela região. Como elas acabaram chegando no começo da trilha às 1h45, elas devem ter começado a trilha por volta das 2 horas. Chegariam ao topo por volta das 4. Aproveitariam um pouco a vista, digamos meia hora, e retornariam, chegando de volta ao começo por volta das 6h30 da tarde. Só que muita gente disse que viu as meninas voltarem pela trilha às 3h30, cansadas e suadas. Na entrada da trilha, tem um restaurante italiano e o dono comentou que até conversou com elas explicando onde elas deveriam pegar o ônibus para voltar para Host Family. Teve outro rapaz de um hostel perto dali que disse ter visto as garotas, além de ter conversado sobre outra trilha e que viu elas tentando voltar para a cidade. Não pagar Já negócio de trilha, outros não. funcionários do Tá restaurante andando meio de italiano mato. disseram que viu elas começarem a trilha às 3 da tarde. Então foram muitas testemunhas colocando elas na trilha pelo período da tarde, mas uns disseram que elas estavam indo e outros que elas estavam vindo. Contudo, Isso é o que eu tenho à que fazer de noite, manhã cedo. as garotas não voltaram para casa. Miriam percebeu a ausência delas, mas não ficou tão preocupada porque pensou, são intercambistas, acabaram de chegar, estão conhecendo a região, às vezes não vão passar a noite lá, conheceram alguém, ela não era mãe delas, as meninas são maiores de idade, não tinha muito o que fazer. No dia seguinte, 2 de abril, ela, como de costume, deixou o café da manhã pronto para as garotas e foi trabalhar. Nesse mesmo dia, elas tinham outra tour marcada. A escola de espanhol tinha ligado para um guia local e marcado uma tour às 8 da manhã. Esse guia, que vamos chamar de Guia F, é bastante conhecido. Tinha 58 anos na época e trabalhava como guia há 14 anos. 8 da manhã, 8h30, e as meninas não apareceram. Ele saiu do carro e foi até a escola para falar com a recepcionista. Olá, bom dia. Você sabe dizer se o tour que está marcado para uns meninos da Holanda está cancelado? Tô esperando há meia hora e ninguém apareceu. Não que eu saiba. Não tem informação de cancelamento aqui, mas eu sei quem são elas. Fui eu quem agendei. Elas estão hospedadas numa host family aqui perto. Talvez elas perderam a hora, não acordaram ainda. Onde fica a casa? Eu posso ir lá. Eu vou com você, fica aqui atrás. Lembrando, o acesso não era feito por dentro da casa. Eles chegaram lá, bateram na porta, só que ninguém atendeu. Nossa, que estranho. Eu conheço a dona da casa, tenho o contato dela lá na escola porque ela sempre hospeda viajantes. Eu vou lá pegar pra gente tentar ligar pra ela.
Talvez ela saiba dizer se as meninas vão reagendar ou se cancelaram. Minutos depois, Miriam? Aqui é a Eileen, da escola de idiomas. Vem cá, as meninas que você tá hospedando marcaram uma tour, mas elas não apareceram até agora. Você sabe dizer alguma coisa? Se elas cancelaram, se vão reagendar? Não, eu também não vi elas chegando ontem à noite. Pode bater lá no quarto pra ver se elas estão lá? Talvez elas estejam dormindo ainda. A gente já bateu, eu e o guia, mas ninguém abriu a porta. Nossa, que estranho. Olha, tem uma chave reserva lá no jardim, embaixo do tapete da porta. Pode pegar e abrir. Vê se elas estão lá, se tá tudo bem. E me avisem depois, por favor, ok? e assim fizeram. Pegaram a chave reserva, mas quando abriram a porta, elas não estavam Tinha ninguém lá. lá. O guia F falou logo de cara Rapaz, que percebeu que ninguém tinha passado a noite lá HW. e que algo tinha acontecido. Se não foi de Aparentemente, eles se separaram. O guia F disse que o tour estava então cancelado e Eileen voltou para a escola. Às 5 da tarde, as meninas ainda não tinham aparecido, então Eileen resolve procurar o telefone delas nos registros até que acham um número de contato deixado por Lizane. Alô? Alô? Lizane? Não, a Lizane está no Panamá. Ah, desculpa. Obrigada. Eileen então desliga e procura algum outro telefone. Quem tinha atendido a ligação foi Dini, a mãe da Lizane. Na mesma hora, ela ficou preocupada, pois se lembrou que a filha não mandava mensagem há 2 dias, e com essa ligação recebida de um número de um outro país, sendo que lá na Holanda era praticamente meia-noite, ela resolve ligar de volta. Spanish by the River, boa tarde. Alô? Vocês ligaram pra cá agora procurando pela Lizane. Aqui quem está falando é a Dini, a mãe dela. O que houve? Ah, então, aqui quem fala é a Eileen. Eu trabalho numa escola de espanhol e sua filha e uma amiga agendaram uma tour pra hoje, mas elas não apareceram. A gente foi na host family e elas não estão lá. A dona da casa disse que não vê elas desde ontem. Ai, meu Deus, não pode ser. É rolo, Os velho. pais de Lizane ligaram Rolo. para os pais da Chris para explicar sobre isso e, em paralelo, tanto as famílias das garotas na Holanda como o guia F e Eileen vão para as polícias para reportar o desaparecimento. No dia seguinte, 3 de abril, o guia F também foi na sede do SINAPROC, Sistema Nacional de Proteção Civil do Panamá, para reportar o desaparecimento. E depois disso, ele também foi numa outra sede do município. A polícia do Panamá começou a investigar e falar com possíveis testemunhas para ver os últimos passos das garotas. Eles acharam no computador da escola buscas sobre a trilha, encontraram o taxista que pegou as meninas perto da escola, falou com o pessoal do restaurante, com funcionários, e até aquele momento eles acreditavam que as meninas estavam perdidas e começaram buscas na mata. O irmão, um tio e um amigo da família de Lizane foram para o Panamá, pois queriam acompanhar as buscas de perto. Os pais não foram Pior que é foda, porque gente. eles tinham muito medo de avião, mas disseram que estavam bem, entre aspas, sabendo que pessoas de confiança estavam indo lá para dar o suporte. Já os pais da Chris acharam que não precisariam ir imediatamente, já que as 2 polícias estavam se movimentando, mas, com o passar dos dias e sem notícias, eles também resolveram ir ao Panamá. Quase uma semana depois, quando os pais da Chris chegaram, eles fizeram a trilha El Pianista. Ambos falaram claramente que a trilha não é difícil e não conseguiam imaginar as garotas saindo do caminho principal. O percurso foi gravado e feito com a ajuda de guias, e um desses guias, o guia F. Eles também falaram que estavam muito satisfeitos com o suporte dado pela polícia local e com o apoio da comunidade, incluindo as regiões indígenas que estavam empenhadas em ajudar nas Santi. buscas. Mesmo com grande número de pessoas compondo as equipes, eles também usaram helicópteros para sobrevoar a região. As famílias contrataram também detetive particular e depois solicitaram ao governo holandês que cachorros farejadores fossem enviados de lá. E isso foi autorizado. Por fim, a equipe da Holanda, que estava no Panamá, era composta de 18 pessoas e 12 cachorros. A equipe do Panamá, que incluía policiais e pessoas da região, era praticamente
incontável. As famílias ofereceram $30 mil de recompensa para qualquer pessoa que trouxesse informações importantes, mas, mesmo assim, se passaram semanas e ninguém encontrou nada. Meu irmão. O Guia F deu uma entrevista perto do fim de maio, dizendo que achava que, àquela altura, depois de toda a busca ter sido feita, se elas estivessem perdidas, machucadas, ou mesmo se o pior tivesse acontecido, eles já deveriam ter achado. Então ele não acreditava que Chris e Lisanne estavam perdidas ou próximas da região, porque se esse fosse o caso, pelo menos rastros eles encontrariam. Eu não sei, Mago. No dia 3 de junho, 2 meses depois, a polícia holandesa encerrou as buscas no Panamá e disseram que não podiam afirmar nada, mas que como eles eram um grupo especializado em procurar pessoas, vivas ou mortas, eles vasculharam toda a área e não encontraram nada, a probabilidade das meninas não estarem naquela região era muito grande. As famílias continuavam sem respostas e ninguém tinha ideia do que poderia ter acontecido. No dia 14 de junho, quase 2 semanas depois do fim das buscas, surge uma pista que volta a movimentar toda a investigação, além de deixar o caso ainda muito mais misterioso. A polícia recebeu uma ligação de uma mulher local, indígena, dizendo que encontrou a mochila de Lisanne na beira de um rio perto da comunidade que ela morava. Disse ainda que tinha certeza que a mochila não estava lá no dia anterior. A princípio, as pessoas acharam que o rio tinha levado a mochila até aquela região, só que as condições da mochila mostravam outra coisa. Era uma mochila simples, não sofisticada, não era do tipo à prova d'água, e pensando no material que tenha ficado praticamente 10 semanas na floresta embaixo de chuva e sol, ou talvez carregada também pelo rio, ela pelo menos deveria estar úmida, mas não. Estava completamente seca, limpa, intacta e dentro alguns dos pertences das meninas. Como se isso já não fosse estranho, o local que a mochila foi encontrada ficava a 17 quilômetros de distância de Boquete e a 8 quilômetros do ponto inicial da trilha El Pianista. Só que essa região é um lugar muito difícil de chegar. São pelo menos 14 horas de caminhada para uma pessoa experiente, ou ainda dias para quem não conhece a região. Você Tudo tá isso doido, velho? por causa da alta dificuldade das passagens pelo meio da floresta. Não é impossível. Na mochila, eles encontraram 2 celulares, uma câmera digital, o passaporte de Lisanne, 2 sutiãs, 2 óculos e $83. Os aparelhos telefônicos e a câmera estavam funcionando. E isso mostrava que o material não foi molhado nem danificado. Os itens estavam perfeitamente colocados na mochila. Os sutiãs estavam dobrados e todos os materiais organizados. Só que isso com certeza passou pela mão de muita gente até chegar aos policiais. Por conta disso, 31 digitais diferentes foram encontradas. 13 na mochila, 12 nos equipamentos eletrônicos e 6 no sutiã. Contudo, nenhuma impressão digital pôde ser identificada. Por conta disso, eles organizaram novos grupos de buscas para ir naquela região. No dia 19, o Guia F, junto com nativos da região, encontraram alguns ossos, um short jeans e 2 sapatos diferentes ao longo do rio Culebra. A partir daqui, entraremos muito fundo nas investigações e em alguns fatos também bastante estranhos, como ligações feitas dos aparelhos das meninas e fotos na câmera fotográfica que aconteceram durante o período do desaparecimento. Para saber de todas essas informações, basta clicar aqui na parte 2 desse caso. O cara, ele presenteou. Esse é o vídeo parte... Com a curiosidade da porra, filho da peste. Tá bem feito pra caralho. Deixa eu clicar nesse aqui, Filho da puta, né, velho? Filho da peste. Esse é o vídeo... Ele fala bem, velho. 2 garotas... Bicho é cabuloso, vou até me escrever aqui. Curiosidade da porra. Os amigos, né? Eu só gosto de ser bem menino aqui pra ficar tudo tranquilo.
Agora sou eu e você, meu gostoso. Williams, obrigado pelo seu Isso. 17º mês. Boa noite, Boa Conor. noite. Tu prometeu enorme complicada mida a roda preta. Pô, não prometi não. Não prometi nada. Brincadeira. Obrigado, viado.